Noite para você que está ligado aqui no Bola Rolando. E finalmente amanhã, né, Edinaldo? Amanhã começa a pré-temporada do esporte. Aliás, finalmente não, porque o esporte do Trio de Ferro foi o último a terminar o campeonato, que terminou em novembro, cumpriu o seu período regular de férias e está voltando amanhã, com uma novidade. Amanhã, aberto à imprensa, inclusive com uma reinauguração do setor de imprensa do CT em Paratibe Paulista, com um belo coffee break, e teremos também a entrevista coletiva, além do coordenador técnico Ricardo Drubsky, também de um dos membros do Comitê Gestor de Futebol, Rafael Campos. Vamos ao que interessa, Edinaldo. 6 contratações. O lateral esquerdo, Riquelme, que é o 7º a ser contratado. O Sport está trocando minutas de contrato. É aquela história. Não, isso eu não aceito, isso você não aceita. Aí estão trocando contratos até firmar o contrato definitivo do atleta, de empréstimo, é bem verdade, de 1 ano para o Sport. Então, Riquelme seria o 7º contratado. Temos 7 renovações de contrato. Vamos passar os contratados. Goleiro Kaique França, zagueiro Luciano Castan, 3 atacantes, Arthur Kaique, Pablo Diego e também Zé Roberto, e ainda o lateral direito Lucas Ramon. Renovações de contrato. Goleiro Jordan, lateral esquerdo Filipinho, zagueiro Alisson Cassiano, volante Fabinho, volante Felipe, meia Alan Ruiz e também Chico, que teve aí seu contrato estendido até 2025 e conta como renovação, e ele foi emprestado para o time do Novo Horizontino. Agora, saíram do Sport. Anota aí, Edinaldo, faz essa conta aí. Eduardo, lateral direito, Igor Cariús, lateral esquerdo, Natan, lateral esquerdo, Ronaldo Henrique, volante, João Igor. Você lembra dele, Edinaldo? João Igor? Sim, sim. Apesar de não ter sido aproveitado, mas o jogador que a gente lembra, né? Levou um longo tempo aí no esporte. E se machucou muito, né? Muito, Ele muito. teve Muitas lesões. 2 problemas de joelho, né? Muitas lesões, muitas. Ele acabou o contrato com o Sport, ele estava emprestado à Chapecoense. Meia Jorginho, Wagner Love, Edinho, Labandeira, Diego Souza, Fabrício Daniel, Peglow, Wanderson, Michel Lima, Gabriel Santos, Negueba. Você lembra do Kaique? É difícil lembrar, né? Difícil lembrar, mas a gente tem que dizer. Ou é difícil esquecer, né? É difícil também. Aí ele foi emprestado para Chapecoense e acabou o contrato dele. Estes deixaram o Sport. Voltaram de empréstimo Davidson, lateral direito, Paulinho e Flávio Souza, atacantes. Então, hoje, com os 6 contratados, o Sport tem mais ou menos com a base 32 atletas. Rapaz, por essa relação que você passou aí agora há pouco, de jogadores que foram embora, eu passando aqui, você falando e eu passando aqui rapidamente a contagem, passa de 15, né? Passa. Passa de 15. Se você quiser, eu repito para você, você conta mentalmente, tá? Vamos lá. Eduardo, Igor Cariús, Natan, Ronaldo Henrique, João Igor, Jorginho, Wagner Love, Edinho, Labandeira, Diego Souza, Fabrício Daniel, Peglow, o Wanderson, Michel Lima, Gabriel Santos, Negueba e Kaique.
Pois é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogadores. É uma Isso. reformulação grande que o Sport está fazendo. Apesar das renovações que ele fez nos jogadores que ainda há pouco você citou, o Alisson Cassiano, o Filipinho, o Fabinho, o Alan Ruiz, o Felipe, agora por último, o Jordan. Apesar desses jogadores que ficaram aí como espinha dorsal, mas é um quantitativo que dá uma configuração de reformulação grande também. A gente está acostumado muito a falar nas reformulações de Santa Cruz e Náutico, que são gigantescas, mas a do Sport também não fica atrás, amigo. São 17 jogadores que foram embora, impressionante. E se você quiser colocar goleiro Renan emprestado por Juventude, ele não volta. Termina o contrato em 2024. Eu colocaria até como 18º, tá bom? É verdade. 18º. O Everton, lateral direito, que foi emprestado para o Juventude, esse volta, eu não colocaria, né? Esse volta. Porque ele tem contrato até julho de 2025. O próprio Chico deve voltar, né? O Chico foi emprestado também. O Chico também tem contrato. Tem o Marcelo Aju e o Chico que foram emprestados. Tem o Riquelme, atacante da base, que foi emprestado. E tem o Ítalo, lateral direito, que também foi emprestado. Nessa relação que você passou ainda há pouco, você falou em Fabrício Daniel? Falei. O Fabrício Daniel seria um jogador que eu ficaria com ele, rapaz. Mas o problema reside no seguinte. Eu sabia que você ia perguntar, né? O Coritiba, ele quer vender o jogador. Aliás, por que eu sabia que você ia perguntar? Porque ele postou nas redes sociais dele, ele com a camisa do Sport, não é verdade? Uhum. E declarações que gostaria muito de ficar no Sport. Só que o Coritiba, que detém os direitos econômicos dele, quer vendê-lo e o Sport não quer comprá-lo. Uhum. Muito bem. A semana passada, o Sport anunciou o interesse de incluir o lateral direito Prata da Casa, está se falando muito bem dele, Pedro Lima, no elenco profissional. Está confirmado, Boris? Está confirmado. Inclusive, a gente até falou sobre isso durante a semana, Edinaldo, que a gente falou que o jogador recebe sondagens, o clube, né? De clubes da Alemanha, da Espanha, me lembro que nós falamos sobre isso, mas ele vai ser aproveitado. Então, o que acontece? Goleiros, quem tem o Sport, conte aí, Jordan, Denival, Adriano e o Kaique França, perfeito? Laterais direitos, Rosales, Lucas Ramon, Pedro Lima e Davidson. Zagueiros, Rafael Thierry, Alisson Cassiano, Baraca, Luciano Castan, Sabino, que tem contrato até abril, Ryan e Renzo. Laterais esquerdos, eu vou contar só com quem está na casa, tá? Felipinho e Vitor Gabriel, porque o Riquelme, aí o Vasco já disse que vai emprestá-lo para o Sport, mas o Sport não confirmou, né? Então vai pela ordem do comprador. Volante, Felipe, Fábio Matheus, Pedro Martins, Fabinho, Lucas André e Ítalo. Meias, Alan Ruiz e Juan Xavier. Atacantes, Paulinho, Pablo Diego, Arthur Caíque, Zé Roberto, Jean Carlos, Flávio Souza. Pablo Diego já está na casa, né? Já. Ele já foi contratado. Foi anunciado na última sexta-feira. Não, mas eu digo, ele já chegou então, né? Não sei. Aí a gente vai ver só amanhã, né? Uhum. É amanhã que começa a pré-temporada do Leão mesmo, Isso, amanhã, 14h, inclusive já com a programação feita. Os jogadores não vão para o campo amanhã, tá? Eles não vão para o campo. E aí, o que vai acontecer? Vai ter treinamentos até
o domingo pela manhã. Assim será feito a primeira semana, que evidentemente são exames, são avaliações, e o esporte não pretende fazer nenhum jogo-treino. Aliás, a tabela do esporte, nos 3 primeiros jogos, não adianta eu dar a tabela toda do Campeonato Pernambucano, que vai ter gente que eu vou acabar de falar e ainda vai perguntar, mas e... Bom, Petrolina Esporte, Paulo Coelho, dia 13 de janeiro, 17 horas. Você estava falando com o João Vitor, Arena de Pernambuco, já marcado, dia 16, Esporte Retrô, às 20h30. E o primeiro clássico, dia 20 de janeiro, Esporte Santa Cruz, 4h30 da tarde, Arena de Pernambuco. Muito bem. Aí, portanto, a programação já de campeonato pernambucano, Sport preparando já a sua equipe a partir de amanhã. É a equipe que chega depois de Náutico e Santa Cruz e com razão, porque estava em atividade até um mês atrás no Campeonato Brasileiro da Série B e teria que começar a pré-temporada um pouco mais atrasado, sem dúvida nenhuma. Oi, Edinaldo. Eu vou agradecer ao querido Pedro Henrique. Foi falha minha. Eu esqueci do Denis. Ele está machucado, mas é o 33º, né? O goleiro Denis, né? Então, nesse caso, são 5 goleiros, né? Porque você tem o Denival, o Adriano, o Jordan e o Denis e o Kaique França. Pois é, são 5 goleiros. O Denis certamente vai ter sua situação resolvida depois dele se recuperar, né? Não sei, Edinaldo. Aí o tempo vai dizer, entendeu? Eu acho que a perspectiva é que ele não fique, né? Foi um jogador muito criticado pelo torcedor, não encaixou, não desabrochou no time do esporte. Eu tenho a impressão que depois do tratamento necessário e obrigatório que o esporte está fazendo em função da lesão que ele teve... Ele teve mais uma vez uma ruptura, né? Pois é, e ainda por cima, né? Teve um princípio tumultuado, porque o cara chega e já se machuca. E se machucou num treino, né? Se machucou num treino. E depois, da mesma forma. De novo num treino. Quando volta para jogar, não agradou ao torcedor. Então eu tenho a impressão que o esporte resolve a situação dele. Eu acho que tem aí pelo menos 99% para não ficar na equipe do Esporte Clube do Recife. Bom, mas eu estava dizendo... antes de completar elenco, essas questões, que o esporte ele não pretende fazer jogo-treino. Vamos ouvir um dos membros do Comitê Gestor de Futebol, o doutor Rafael Campos. Boris, eu acho difícil a gente conseguir fazer algum jogo amistoso até a estreia, né? Tá bem apertado. Como eu te disse, nem todos vão conseguir se apresentar no dia 27. Mariano vai começar a receber o elenco, né, e trabalhar as peças, tem as avaliações físicas, clínicas, né, nesse primeiro momento. Então acho muito difícil a gente fazer algum jogo treino, né. E para o dia 10, provavelmente esse início do Campeonato Pernambucano, a gente entende que até a fórmula do campeonato permite isso. A gente deve fazer uma dosagem maior com os atletas aí do elenco do time principal e misturando um pouco com base, para que a gente não corra o risco de chegar no final da temporada de novo com os jogadores estourando, né? A gente deve ter uma perspectiva aí, se a gente tiver sucesso esportivo, de novo fazer em torno de 70 jogos na temporada. Então é algo que a gente está fazendo uma dosagem aí, porque o resultado do final da temporada a gente entende que é muito fruto das ações de planejamento da gente no início dela, né? Então, vamos trabalhar com o que a gente tiver de melhor, né? Diante das análises que a gente fizer, para a gente entrar muito competitivo, mas tendo essa responsabilidade também. Pronto. Aí, portanto, a palavra do doutor Rafael Campos, membro 2 do Comitê Gestor de Futebol do Esporte. Deu para perceber, Edinaldo, que no Campeonato Pernambucano vai ter muita mescla, tá? Né? Já tivemos essas experiências em campeonatos anteriores e a tendência termina sendo essa, né? Os estaduais são levados mais para essa preparação, para essa mescla, vai servindo cada vez mais como preparação para as competições mais fortes,
como o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Campeonato do Esporte, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, essas competições que levam muita grana e o significado também de uma classificação a cada fase dessas competições é sempre muito importante. E o tempo é curto, né? Um primeiro semestre é muito carregado, né, amigo? O tempo é muito curto no primeiro semestre. É verdade. Agora, você coloca o seguinte, você vê que a gente só vai saber quem vai se apresentar amanhã. Por quê? Vitor Gabriel, lateral esquerdo, Jean, atacante, o próprio lateral direito do Sub-17, que o Sport quer realmente e muito dar uma moral para ele, que é o Pedro Lima. Esses jogadores vão servir ao Sport na Copinha. O Sport que embarca no dia 1º de janeiro pela manhã e já estreia no dia 4 de janeiro, às 1h15 da tarde, contra o Cruzeiro Alagoano. Certo. Ok, então o Sport na sua preparação para começar agora para valer e tudo começa amanhã. Qual é o horário dessa apresentação? É de manhã ou à tarde, 14 horas. Não, 14 horas. 14 horas, portanto, começa a pré-temporada do Esporte Clube do Recife. Ok, amigo? Ok, amigo. Aí, portanto, o torcedor rubro-negro acaba de acompanhar a segunda-feira rubro-negra aqui no Bola Rolando. São 18h43. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte. Você que é pessoa jurídica, já conhece o nosso canal exclusivo de atendimento